Olá, eu sou o professor Valmor e estou gravando esta aula, essa videoaula de física experimental, onde iremos tratar de algarismos significativos e propagação de erros. Bom, o algarismo significativo é todo aquele que a gente tem certeza e sempre mais um algarismo duvidoso. Então, nessa régua, se a gente fizer a leitura, é uma régua centimetrada, se a gente fizer a leitura, nós temos certeza que o valor lido é 4. No entanto, há um algarismo incerto. E aí podemos supor que vamos estimar 4.5, 4.6. Esse algarismo é o algarismo duvidoso. Então aqui nessa régua centimetrada ela me dá dois algarismos significativos. Se eu aumentar a precisão da régua para uma régua milimetrada, ao fazer a leitura em centímetros, nós verificamos que teremos mais um algarismo significativo. Por quê? Eu tenho certeza que a minha leitura é 4,6 centímetros com o último algarismo incerto. Então a gente pode supor que é 4,65 centímetros. Temos aí então três algarismos significativos, diferentemente da régua centimetrada que tem dois algarismos significativos. E os zeros antes do primeiro algarismo, diferente de zero, não são significativos e dão apenas a ordem de grandeza da medida. Então, na leitura 71 milionésimos, nós temos dois algarismos significativos, que estão aqui. Na leitura 230,00, nós temos quatro algarismos significativos. Zeros à direita são significativos, zeros à esquerda não são significativos. Nós temos uma leitura com a incerteza também, que podemos considerar o que a gente chama de leitura na forma explícita. Então, eu vou fazer a leitura do exemplo C, 0,05600, mais ou menos 0,0005 centímetros. Nós temos a leitura com quatro algarismos significativos, lembrando que o zero à direita conta como algarismo significativo. Na leitura na forma explícita, nós temos a incerteza. A incerteza, ela geralmente tem o mesmo número de casas decimais do que a medida, do que a leitura feita. Então, nesse caso, nós temos um algarismo significativo nessa incerteza aqui, mas o número de casas decimais é igual ao da leitura, 6 casas decimais. Então, tem que sempre fazer uma diferenciação entre algarismos significativos e número de casas decimais, leitura medida e a incerteza medida. A questão de arredondamento é sempre uma dúvida, principalmente se o número que a gente vai abandonar for igual a 5. Né? Então, o primeiro momento que a gente considera, quando nós vamos abandonar, vamos escrever o exemplo A com 4 algarismos significativos. Então, ao escrever com 4 algarismos significativos, iremos abandonar ou considerar o último algarismo 9. Se esse número for maior que 5, nós arredondamos para cima o número. Então, somamos 1 à leitura. Então, o valor ficaria 3.246. Se o número for menor que 5, nós deixamos, conservamos o número que a gente tem interesse. Então, nós vamos arredondar o exemplo B para 2 algarismos significativos. Verificamos que o número, que o algarismo a ser abandonado é menor que 5. Então, conserva-se a leitura do número 3,2. Quando o valor é igual a 5, alguns livros
pedem para fazer a consideração se o valor a ser arredondado é par ou se o valor a ser arredondado é ímpar. Então, no exemplo C e D, para escrever o exemplo C com 3 algarismos significativos, verificamos que o número a ser arredondado é 5 e que o número que eu vou considerar, o último a ser conservado aqui, é 4. Então, ele é par, então aumentaria 1. A gente adicionaria 1. Se fosse ímpar, como no exemplo D, eu vou escrever com 3 algarismos significativos, o número que eu vou abandonar é 5. Então, como ele é ímpar, mantém. Isso algumas referências falam que você deve manter quando é ímpar e deve adicionar 1 quando é par. Já outras referências dizem o contrário. No Vuolo, por exemplo, nosso livro, um livro de referência da disciplina, se for par, a gente deve manter, e se for ímpar, nós somamos 1. Veja, contrário à referência anterior. Então, como que a gente considera isso? Vamos considerar o arredondamento, se o número for 5, com o método computacional, o que as calculadoras fazem e o que o Excel, por exemplo, faz. Nós temos dois números aqui, vamos deixar ele com 2 algarismos significativos e verifique que o número a ser abandonado é 5. Independente se é par ou ímpar, o Excel adiciona 1 ao número. Então, sempre a gente vai somar 1, independente se é par ou ímpar, quando o número a ser abandonado for o 5. Então, essa questão de algarismos significativos é bastante importante, e uma das maneiras que mais contribui para a escrita de números e considerações em relação a algarismos significativos é a notação científica. A notação científica é uma forma de escrever um número no intervalo de 1 a 10, com todos os seus algarismos significativos, multiplicada por uma potência de 10. Então, no exemplo A, nós temos aqui 7,1 vezes 10 a menos 5 kg. Temos 2 algarismos significativos, a gente chama isso da forma implícita, né? Sem incerteza. Verifica que a potência não é um algarismo, não é considerada e não entra na conta de algarismo significativo. No exemplo B, a forma explícita com incerteza, nós temos o número aqui com a leitura de 5,6 mais ou menos 0,5 vezes 10 a menos 3 metros. A forma explícita a leitura tem 2 algarismos significativos, a incerteza tem 1 algarismo significativo, mas verifiquem que o número de casas decimais é igual. Então, quando a gente escreve o valor com a potência de 10, nós devemos considerar isso. O número de casas decimais do erro ou da incerteza deve ser igual ao da leitura, e a potência multiplica, uma mesma potência multiplica os dois valores, tanto a leitura quanto a incerteza. E a unidade vai no final. Mais exemplos aqui, 7,1 vezes 10 a menos 5, 5,6, os mesmos exemplos. O que acontece quando a gente faz mudança de unidade? A potência de 10 nos auxilia, porque quando nós fazemos mudança de unidade, não podemos aumentar e nem diminuir a precisão, o número de algarismos significativos. Então, verifica, se eu for converter 23 quilômetros para metro, eu não posso escrever 23.000 metros. Eu estaria escrevendo aí, criando mais 3 algarismos significativos numa leitura que tinha 2 algarismos significativos. Então, isso a gente não faz. Usamos potência de 10 e escrevemos aí. Mantemos, então, 2 algarismos significativos, 2,3 vezes 10 a 4 metros. Assim como 14,3 quilogramas, se eu quero passar para grama, eu vou escrever como 1,43 vezes 10 a 4 gramas. Mantenho 3 algarismos significativos como da leitura em quilograma. 23 gramas para quilograma também mantenho o número de algarismos significativos de grama para quilograma. E se eu for passar aqui de metro para quilômetro, também mantenho
o número de algarismos significativos. Outra questão, quando a gente trata de algarismos significativos, é as operações. Então a gente tem operações na forma implícita, sem incerteza. Operações na forma implícita, sem incerteza, depois a gente vai ver como faz propagação de erro, aí considerando as incertezas, mas sem incerteza, quando a gente soma as leituras A, B e C, verificamos que o número de algarismos significativos de cada um dos instrumentos aqui utilizados são diferentes e o número de casas decimais também. A gente deve considerar isso nas operações. Então, por exemplo, se eu somar as leituras A, B e C, eu obteria um valor de 140.271. Eu não posso apresentar essa leitura com todos esses algarismos significativos. Então, na soma ou na subtração, a gente opera normalmente e arredonda o resultado final, mantendo a incerteza igual a da parcela de maior incerteza. Então, de A, B e C, a incerteza da parcela de maior incerteza será aí o número, só considerando aqui o resultado, eu tinha feito uma correção aqui no valor da referência que eu tinha pego, então o valor na verdade da soma ABC é 162.1941. Então qual é o resultado que eu devo apresentar? Eu devo apresentar aquele da parcela de maior incerteza, ou seja, a que tem menor número de casa decimal. O pior instrumento, né? Aquele que me apresentou menor precisão. Então, minha leitura tem que ter uma casa decimal, com nó arredondamento. Soma e subtração. Já quando eu realizo produto, eu tenho que considerar o número de algarismos significativos do pior instrumento, ou seja, aquele que tiver menos algarismos significativos vai me apresentar. Aquele instrumento que me apresenta menos, ele acaba contribuindo nas operações. Então, quando eu opero A vezes B, eu fiz a correção aqui também desse valor, quando eu opero A vezes B, eu obtenho o valor de 2.136,11.727. O meu instrumento, o B, ele possui 3 algarismos significativos. Então, a minha resposta no produto e divisão deve ser o número de algarismos significativos do pior instrumento. No caso aqui, eu vou escrever 2,14 vezes 10 a terceira. Então, 3 algarismos significativos. Então, soma ou subtração, eu tenho que tomar esses cuidados. O produto e divisão, também os cuidados de apresentar o resultado com a menor incerteza, com aquela do pior instrumento. Eu devo cuidar exatamente também operações, né, dimensionais. Uma análise dimensional sempre de qualquer medida que eu faça, eu devo cuidar. Não posso operar, por exemplo, 4,32 centímetros com 2,1 centímetros cúbicos. Isso não pode ser feito. Eu posso operar dimensionalmente aí, medidas de mesma dimensão, por exemplo, 4,32 centímetros mais 2,1 centímetro. Então, tem que tomar esses cuidados sempre quando estamos em laboratório para tratar as dimensões das medidas, né? Então, existe um livro específico que eu posso colocar nas referências que trata de análise dimensional. Existem livros específicos só para análise dimensional com operações de grandezas físicas. Então, quando eu operar com esses valores, lembrando que eu tenho que apresentar esse resultado da soma com a maior incerteza, ou seja, aquela que tem como esse instrumento que tem uma casa decimal, eu vou ter que fazer o arredondamento para uma casa decimal a leitura. Agora, uma questão que a gente pode considerar é esse exemplo aqui, né? Se realmente a gente entendeu dessa operação e dessa consideração. 1,0 metro menos 0,05 metros. Qual é o resultado disso? 1,0 menos 0,05. Nós vamos operar, vai dar 0,95. Mas lembrem da regra que eu devo apresentar resultado com o número de casas decimal
decimais do pior instrumento, então com uma casa decimal. Ao fazer isso aqui, 1,0 menos 0,5, se eu fizer o arredondamento, a minha resposta vai ser 1,0 metros. Isso é importante a gente considerar, um exemplo bastante simples, mas que a gente tem que entender que não adianta eu ter equipamentos bastante precisos, mas ao ter ainda equipamentos que são de pouca precisão, esses equipamentos acabam interferindo na minha medida, né? Então, uma questão importante, sempre quando formos escrever medidas, incertezas experimentais, de medidas indiretas, nós vamos sempre considerar, isso é um padrão que a gente tem adotado, até com outros professores de outras disciplinas, considerar que a incerteza de medidas indiretas terão 2 algarismos significativos. E claro, lembrando que o número de casas decimais da incerteza deve ser igual ao da grandeza, da leitura. Então, na leitura da gravidade obtida, 9,82345 mais ou menos 0,02385 metros por segundo ao quadrado, nós teremos que arredondar a incerteza para, uma vez que é uma medida indireta, esse resultado aqui, para 2 algarismos significativos, então a gente vai ter que abandonar o 8, né? Então vamos escrever 0,020, como 8 é maior que 5, adiciona 1, fica 0,024 metros por segundo ao quadrado, essa incerteza. Uma vez que eu fiz isso, que eu considerei de arredondar para 2 algarismos significativos a incerteza, eu verifico o número de casas decimais que eu obtenho na incerteza. Eu obtive 3 casas decimais nesse caso, então a minha grandeza terá que ter 3 casas decimais. Então, ao fazer isso, eu vou ter que arredondar a minha grandeza para 3 casas decimais e a leitura fica 9,823, uma vez que o número a ser abandonado é 4 e ele é menor que 5. Então, conservo o último algarismo aqui. Lembra sempre isso, então. Primeiro, arredonda a incerteza para 2 algarismos significativos. Quando você fez isso, verifica o número de casas decimais da incerteza. O número de casas decimais da incerteza tem que ser igual ao da medida da grandeza. Aí você faz o arredondamento lá na grandeza. Então, o erro é que manda na leitura, na medida. É o erro que vai apontar quantas casas decimais uma medida indireta deve ter. Lembre-se, medidas indiretas. Vamos pegar outro exemplo, x aqui. X igual a 3,34 mais ou menos 0,1432 metros. Nós vamos deixar, é uma leitura indireta isso, a gente deve ter obtido uma leitura indireta, apesar da unidade metro, mas vamos dizer que isso veio de uma operação indireta para obter esse comprimento. E aí vamos definir então que a incerteza tem que ter 2 algarismos significativos. O número a ser abandonado é 3, é menor que 5, mantenho, fica 0,14 a incerteza. A incerteza então tem 2 casas decimais, eu vou verificar aqui a minha grandeza e vou ter que deixar ela com 2 casas decimais. E aí a gente vai escrever 3,93 e é isso mesmo que vai ficar porque o número a ser abandonado é menor que 5. Então a leitura fica 3,93 mais ou menos 0,14 metros. Então aqui alguns exemplos de escrita de notação errada e notação correta das incertezas, das medidas e suas incertezas que a gente deve considerar. Vocês podem olhar, dar uma pausa nessa parte aqui e verificar, e vai haver exercícios para vocês praticarem. Então, numa próxima aula, nós vamos falar de propagação de erros. Por enquanto, eu vou recomendar fazer os exercícios referentes a algarismos significativos.